Mateus capítulo 27, de 51 a 56. Diz assim a palavra inerrante do Senhor. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham, seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós estamos com a Tua palavra, mais uma vez aberta diante dos nossos olhos, com os corações prontos para recebê-la. Pedimos, Pai, a Tua ajuda, o auxílio do Teu Santo Espírito, para que não seja um homem falando, mas para que seja o Senhor falando por meio do homem, que seja o Teu Santo Espírito, Pai, nos dando a medida certa do alimento que nós precisamos, para que a nossa alma seja curada, vivificada, fortalecida, para que os nossos deveres sejam relembrados e, sobretudo, Pai, as bênçãos e tudo aquilo que nós recebemos de Ti. Abençoa-nos, portanto, fortalece-nos, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que geralmente a morte nos traz? Preocupações, especialmente as questões burocráticas que se seguem logo depois que alguém falece. Tristeza pelo fato difícil que estamos enfrentando. Saudade da pessoa que partiu. Geralmente a morte é um período muito difícil que nós vivemos quando temos que sepultar alguém próximo. Geralmente é isso que a morte nos traz. Porém, a morte de Jesus foi o contrário. A morte de Jesus só nos trouxe bênçãos, só nos trouxe coisas boas. Em primeiro lugar, a morte de Jesus nos deu o fim da separação que havia entre nós e o nosso Deus. O nosso texto começa então no verso 51, logo depois em que Cristo deu o último suspiro. Observe o verso 50. E Jesus, clamando outra vez e com grande voz, entregou o Espírito. Então Jesus entrega o Espírito, significa que aqui ele morreu de fato. E aí vem o nosso texto. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A nossa tendência é ler a palavra véu e imaginar um tecido fininho, transparente, mas não é nada disso. A palavra grega que é usada aqui, e o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra grega utilizada, ela é da mesma família de palavras da palavra tapete. E pelas descrições bíblicas que nós temos, nós sabemos que não era um pano fininho, era uma grande cortina de 25 metros de altura, extremamente espessa. Alguns estudiosos arriscam aí 4, 5 centímetros de espessura. Era como se fosse uma parede mesmo, para fazer separação entre o lugar santo e o santo dos santos. O santo dos santos não tinha janelas. A iluminação era feita pelo candelabro. E essa grande cortina espessa é o que fazia a separação, para que ninguém visse o que havia dentro do Santo dos Santos.
Essa cortina, então, ela é descrita, por exemplo, em Êxodo 26, 31 em diante, quando diz assim: farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, com querubins, e farás a obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então, era uma cortina entretecida por fios azuis, roxos e vermelhos sobre o linho branco, de tal modo que estas formas, e o texto fala em obra de artista, formavam um conjunto de querubins, os quais pareciam, simbolicamente então, proibir a entrada no Santo dos Santos. Note, quando você pensa em querubins proibindo a entrada no Santo dos Santos, você se lembra do quê? Você se lembra do Éden, quando depois do pecado, Deus expulsou o primeiro casal e colocou querubins, fechando a presença, o acesso ao Santo dos Santos, o acesso ao próprio Deus. O texto nos diz que Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. No tabernáculo, então, e depois no templo, Deus simbolizou esta separação, esta proibição agora de acesso direto a Deus, justamente com esta grande cortina e com os querubins ali. E dentro do Santo dos Santos, a Arca da Aliança, aquela caixa que era coberta de ouro, que tinha uma tampa dentro da caixa, a vara de Arão, um pouco do maná e as 2 tábuas da lei dos 10 mandamentos, dentro da arca, da caixa, a tampa chamada propiciatório, e em cima da tampa, de novo, 2 querubins, 2 anjos, cujas as asas se tocavam. E tudo isso protegido por esta cortina espessa, grande, com os querubins, para lembrar o povo de que depois do pecado, eles não tinham mais acesso direto a Deus, como Adão e Eva tinham. O texto mostra que na morte de Jesus, logo depois que Jesus entregou o seu Espírito, esta cortina grossa foi rasgada de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Como que se fosse o próprio Deus pegando a cortina e dividindo-a ao meio. Ela foi rasgada de alto a baixo. Nenhuma chance de um fenômeno natural ter rasgado esta cortina de 25 metros e 4, 5 metros de espessura. Ela estava lá. Se fosse um processo natural de corrosão, ela seria corrompida por baixo, pelas bordas, pelas pontas. Mas o fato é que, mais ou menos às 3 horas da tarde, que foi quando Cristo rendeu o seu Espírito, estava havendo sacrifícios no templo, os sacerdotes estavam trabalhando, pessoas estavam ali, e alguns sacerdotes tiveram a chance de ver pela primeira vez na vida o Santo dos Santos. Por quê? Porque o Santo dos Santos, apenas uma vez ao ano, o sumo sacerdote, o chefe de todos os sacerdotes, um homem em Israel, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. Uma vez por ano, um só homem, para oferecer ali orações, libações, sangue sobre o propiciatório, em favor de toda a nação. E ele se preparava muito, e ele se santificava muito, para uma vez ao ano, o dia mais feliz da sua vida, ele entrar ali no Santo dos Santos, uma vez ao ano. Mas eis que na morte de Cristo, esse tabernáculo, como que com mãos, este véu, como que com mãos invisíveis, ele foi partido ao meio. E o Santo dos Santos ficou exposto aos olhos daqueles que estavam ali.
Agora o acesso a Deus não estava mais impedido, estava livre. A morte de Cristo, então, abriu o acesso a Deus Pai. É o que nós lemos em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, o escritor aos Hebreus, ele está explicando que agora os crentes e o povo ali, os primeiros leitores, que nunca tiveram acesso ao Santo dos Santos e nem pensaram nisso, porque era proibido, apenas o sumo sacerdote entrava. Agora o escritor aos Hebreus está dizendo: entrem no Santo dos Santos, porque Cristo abriu o caminho, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Cristo abriu um caminho, aquele caminho estava obstruído desde o pecado de Adão, e agora ele foi aberto. Então note, terminou a separação que havia entre Deus e homens, porque Cristo abriu o nosso acesso ao Pai. E nós estamos usufruindo deste acesso agora, por exemplo. Nós estamos aqui diante da presença de Deus, louvando o seu nome e recebendo a palavra. Nós temos este acesso direto ao Pai, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Depois que o véu foi rasgado, então, os filhos podem entrar com frequência diante de Deus Pai, no Santo dos Santos. Se os irmãos do Antigo Testamento soubessem que nós temos este privilégio, eles ficariam espantados. O quê? Vocês entram no Santo dos Santos? Como assim? Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, e rapidamente entra no Santo dos Santos. Como é que vocês têm esse privilégio de entrar no Santo dos Santos a hora que vocês quiserem? É por isso, irmãos, que nós não podemos menosprezar o culto ao Senhor. É no culto que o povo de Deus se reúne para entrar no Santo dos Santos, pelo caminho que Cristo abriu. É um alto privilégio. Nós não devemos desprezar este privilégio. E a continuação do texto de Hebreus fala exatamente nisso. O texto continua dizendo: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Meus irmãos, eu não sei se você alguma vez na vida teve algum episódio em que você tinha um lugar tão bom para ir, mas você estava meio doente, meio com febre talvez, não se sentindo tão bem, mas você mesmo assim, você falou: não, eu não posso perder, eu vou, mesmo assim. Eu já passei por algo semelhante, talvez você tenha passado, de não estar 100% de saúde, mas você disse: não, eu não posso perder, eu vou, mesmo assim. Pois é, esse é o sentimento que você tem que ter com relação ao culto a Deus. Este é o sentimento de algo tão importante, de algo tão imperdível, que você não troca por nada. Você faz questão de ir, você vai, porque é algo importantíssimo para a tua vida. O teu coração tem que desejar estar na presença de Deus. Se o teu coração não está desejando isso, há alguma coisa errada. Peça para Deus fortalecer o teu coração, porque os servos de Deus, da palavra de Deus, eles anseiam em estar na casa de Deus, eles anseiam em estar junto com o povo de Deus para adorar a Deus. Se o teu coração não anseia por isso, aplique-se em oração pedindo para Deus curar
esta enfermidade. Porque vir à igreja obrigado não é o reflexo de um coração que está bem com Deus. Vir à igreja porque os pais obrigam não é marca de um coração que está espiritualmente forte. Vir à igreja porque o pastor pega no pé, você falta o pastor na segunda-feira está escrevendo, então, com medo do pastor eu vou na igreja. Não é marca de um coração que está forte com Cristo. O teu coração tem que estar de uma forma que você anseie chegar ao culto, para você estar louvando a Deus. Meus irmãos, a eternidade é quando nós estaremos na presença de Deus para sempre. A Bíblia não dá detalhes do que nós faremos lá, mas uma coisa a Bíblia diz: nós louvaremos ao Senhor para sempre. Então o teu coração, ele tem que se alegrar. Quando você está na igreja louvando ao Senhor, o teu coração tem que estar no ápice da alegria. E quando você, durante a semana, pensa no domingo, você tem que ansiar por esse dia. Eu repito, se o teu coração não anseia por essas coisas, peça ao Senhor, ore mais ao Senhor, para que Ele te dê este sentimento, porque a Bíblia nos mostra os servos piedosos ansiando por isso. Essa semana, na reunião de oração, nós meditamos no Salmo 27, que é um salmo de Davi, e Davi passou por muitas perseguições, né? A vida de Davi não foi fácil, e ele mostra, né, a confiança que ele tem em Deus no Salmo 27, e uma coisa nos chamou a atenção, que é o verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E nós chamamos a atenção para o fato de que Davi, com tantos problemas, com tantas dificuldades, mas confiante no Senhor, ele pede uma coisa. Ele poderia pedir a morte dos seus inimigos, ele poderia pedir descanso, tempo de paz, Senhor, me livra dessas perseguições, mas não, o que ele pede é: uma coisa eu peço, Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É o desejo de um coração piedoso, é estar mais perto de Deus, é estar na casa do Senhor, louvando o nome do Senhor. Aí você vai para o Novo Testamento e você repara que o povo de Deus da igreja primitiva, eles estavam todos os dias juntos, louvando ao Senhor, todos os dias, todos os dias. Então isso nos mostra como é que nós estamos, onde é que o nosso coração está. O teu coração, ele anseia pelo quê? Deveria ansiar por estar na presença de Deus, louvando o seu nome, porque nós temos um alto privilégio. Nós cantamos, o véu que separava já não separa mais. Não há mais separação, nós temos acesso à presença de Deus. Note, se eu perguntar aqui quem já conversou com o prefeito da cidade, talvez um ou dois levantem a mão. Se eu perguntar aqui quem já conversou com o governador do nosso estado, não sei se alguém já conversou com o governador do nosso estado, mas talvez alguém. Se eu perguntar quem já conversou com o presidente da República aqui, talvez alguém levante a mão, talvez um ou dois no máximo. Agora note, se eu perguntar quem já conversou com o Rei dos Reis, com o Senhor do Universo, todos vão levantar a mão, porque nós falamos com Cristo diretamente pela oração. Nós falamos com Deus Pai diretamente, acabamos de fazemos. Veja que privilégio, meus irmãos. A gente não consegue falar com o prefeito da cidade, mas com o Senhor do Universo, aquele que está acima de todos, a gente fala direto, sem passar por assessores, a gente fala direto. Por quê? Porque Cristo morreu, nos abrindo um vivo caminho, um acesso direto à presença de Deus. Deus nos ouve por meio da oração. Então a primeira coisa que
a morte de Cristo nos deu foi o fim da separação entre nós e o nosso Deus. Em segundo lugar, a morte de Jesus nos deu o fim da morte como castigo. O texto diz: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os judeus não enterravam os seus mortos como nós fazemos. Os judeus tinham sepulcros. Sepulcros eram como que umas pequenas cavernas, né? Geralmente abertas na pedra, em que naquela caverninha ali eles colocavam um corpo. No versículo anterior, no versículo 51, nós somos avisados de que houve um terremoto. Quando Cristo morreu, houve um terremoto. Veja, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Tremeu a terra, por consequência, as rochas foram partidas. Alguns sepulcros foram abertos por conta do terremoto. E aí o verso 52 diz que não apenas os sepulcros foram abertos, como mortos ressuscitaram. A ideia é que a morte de Jesus foi algo tão poderoso, a morte mais significativa da humanidade, que houve um surto de ressurreições naquele momento, de pessoas saindo dos sepulcros e entrando na cidade. Observe que morte impressionante, que morte que abalou. Jesus morre, a terra treme, as pessoas começam a sair dos sepulcros, crentes, né? O texto fala, muitos santos ressuscitaram. Veja que morte impressionante. É o fim da morte como nosso castigo. A morte sempre foi o castigo pelo pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Há um livro de um autor puritano chamado John Owen, que o título é muito bom. É assim: a morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Olha que título inteligente. E a Bíblia mostra isso. E nós cantamos, né? Não sei se você reparou. Quiser as chagas ver, com o meu nome ali, seu sofrimento livra-me. A morte então morreu. A morte então morreu. É a morte da morte na morte de Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Cristo não apenas destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Aos Coríntios, capítulo 15, ele escreve: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Em Coríntios também, capítulo 15, ele diz que a morte é o último inimigo a ser vencido, e Cristo venceu a morte. Então observe que a morte que antes nos atemorizava, agora com Cristo tornou-se apenas um instrumento de passagem para a vida eterna. O crente não precisa temer a morte. A morte para nós, ela é a porta pela qual nós entraremos na vida eterna. Basílio de Cesareia, no 4º século, escreveu: jamais temerei a morte, pois ela não pode fazer nada mais que restituir-me aquele que me criou. Jamais temerei a morte, porque ela não pode fazer nada mais do que restituir-me aquele que me criou. Mais perto de nós, um pastor puritano, Richard Sibbes, escreveu: a morte é apenas um porteiro sombrio para nos deixar entrar em um palácio imponente. Um palácio imponente. Então a morte é, para aqueles que estão em Cristo, a porta que nos faz entrar
na salvação plena, na eternidade. Não precisamos temer mais a morte, porque na morte de Cristo a morte foi derrotada. Este é o segundo benefício que nós temos com a morte de Cristo. A morte deixou de ser um castigo para nós. E por fim, em terceiro e último lugar, a morte de Jesus nos deu o fim da descrença para alguns. Observe o final do nosso texto. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Centurião era um oficial do exército romano encarregado por 100 homens, por isso centurião, 100 soldados. Ele era encarregado de uma centúria, que era um ajuntamento de 100 soldados. Esse centurião e os seus soldados possivelmente tiveram acompanhado muitas crucificações. Provavelmente estavam acostumados a crucificar aqueles que cometiam os maiores crimes. Mas eles jamais tinham visto uma crucificação como essa, em que assim que o crucificado morreu, aliás, antes do crucificado morrer, houve 3 horas de eclipse total, 3 horas de escuridão. 3 horas de escuridão antes de Cristo morrer. E aí quando Cristo morreu, terremoto, sepulcros se abrindo, mortos se levantando. Eles nunca tinham visto uma crucificação como essa. Aliás, este centurião e os seus homens passaram o tempo todo da crucificação de Cristo e dos outros, de Cristo e dos outros, dos 2 bandidos que estavam ao seu lado, um ao lado um ao outro, estavam ali, acompanhando a crucificação, incrédulos, com certeza, incrédulos, porque se alguém tivesse ali crença em Cristo faria alguma coisa, estavam acompanhando a crucificação inteira, incrédulos. Mas, ao observarem as trevas, o terremoto, túmulos se abrindo, finalmente o centurião diz: verdadeiramente este era Filho de Deus. A descrença parece foi embora. Observe que as manifestações de Deus são um remédio contra a descrença. Na Bíblia nós temos vários exemplos de poderes de Deus acontecendo diante dos olhos das pessoas e as pessoas percebendo e temendo ao Senhor. Então a descrença do centurião e possivelmente de alguns soldados ali foi embora. O texto segue dizendo que estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José e a mulher de Zebedeu. Estas 3 mulheres, estas 3 irmãs nossas, elas são notáveis por pelo menos 3 razões. Primeiro, dos 12 discípulos de Cristo, nós só temos o relato de que João estava ali perto de Jesus na cruz. Pedro estava longe, temeroso, acompanhando de longe. Não temos menção de mais nenhum outro discípulo. Tudo indica estavam trancados com medo do que poderia acontecer a eles. As mulheres não, as mulheres estavam lá. As mulheres estavam ali. Elas estavam presentes. Essas mulheres, segundo o fato, seguiram Jesus desde a Galileia, auxiliando Jesus muitas vezes. No ministério de Jesus, nós temos este registro de que algumas mulheres acompanhavam Jesus e serviam a Jesus e os apóstolos, talvez providenciando alimento, ajuda. O fato é que mulheres seguiam a Cristo, eram discípulas de Cristo, tinham corações cheios de amor e compaixão. E um terceiro fato, foram estas mulheres que foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. No capítulo 28, nós temos o relato de que foram as mulheres que primeiro chegaram no túmulo vazio e receberam a mensagem do anjo de que Cristo havia ressuscitado.
As mulheres foram as primeiras testemunhas, e elas foram para os discípulos e contaram para os discípulos que o túmulo estava vazio, que Cristo havia ressuscitado. Observe então que os discípulos estavam incrédulos. Depois da morte de Cristo, os discípulos se atemorizaram, ficaram trancados, se esqueceram de que Cristo havia dito: eu derrubo este templo e o reconstruo em 3 dias. Mas ele não estava se referindo ao templo de pedras, ele estava se referindo ao seu corpo. Ele tinha dado a dica: em 3 dias esse templo será reerguido. Mas eles não prestaram atenção, estavam ali todos temerosos, incrédulos. Então foi o testemunho dessas mulheres que tirou a incredulidade dos discípulos. Observe que a morte de Cristo, ela tira a incredulidade dos corações. A morte de Cristo, aliás, continua representando o fim da incredulidade de muitas pessoas nos nossos dias. A morte e a ressurreição. Cristo continua salvando pessoas. Ao demonstrar o seu grande amor, pelo fato de que Cristo morreu por pecadores, por pessoas que não mereciam, no nosso lugar. Irmãos, concluindo então, a morte nos nossos relacionamentos geralmente traz preocupações, tristeza, saudade, geralmente é o que ela traz. Mas no caso de Cristo, só nos trouxe bênçãos, só nos trouxe coisas boas. É pela morte de Cristo que nós sabemos que um dia nós estaremos juntos com os irmãos nossos que já partiram, que já estão lá. E é pela morte de Cristo que nós temos a certeza de que nós os encontraremos, estaremos para sempre com eles. A morte de Cristo terminou essa separação, nos deu livre acesso a Deus Pai. E devemos então aproveitar este grande privilégio e estar sempre na casa de Deus, todas as oportunidades. A morte de Cristo tirou essa perspectiva sombria e negativa que nós tínhamos da morte. Agora a morte para nós, meus irmãos, ela não tem mais o peso de terror que tinha. Ela é a passagem para a vida eterna. É o que faz com que Paulo diga: eu tenho o desejo de estar com vocês, mas sobretudo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, não se segure a este mundo como se tudo que você tem está aqui. Tenha o coração aberto para a eternidade. E quando Deus quiser te levar, aceite isso com alegria, porque o que nós temos depois desta vida em Cristo é muito, muito melhor do que o que nós temos aqui, meus irmãos, mas muito melhor, incomparavelmente melhor. E a morte nos trouxe, então, a morte e a ressurreição de Cristo, a maior demonstração de amor de Deus Pai, o que acaba com a descrença de muitas pessoas, e Deus continua salvando pessoas. Que Deus nos abençoe, que estas verdades estejam firmes no nosso coração, que a esperança da vida eterna esteja ardendo em nosso coração, e assim vivamos pelos dias que Deus tem reservado para nós ainda nesta terra. Amém.